Fala galera, Laerte Viana na área. Semana passada apareci por aqui falando sobre a situação de Charles do Bronx, que a cada dia aparece uma novidade. Vocês já sabem, recentemente ele afirmou que mudou de ideia, que não tem mais interesse em lutar em outubro em Abu Dhabi, que ele ainda quer enfrentar o Islam, que quer disputar o cinturão, mas em outra data, lá para o final do ano, mesmo que isso represente que antes dele, outro oponente receba a chance de lutar pelo cinturão. Num português bem claro, Charles deu a entender que está disposto a assumir esse risco e de repente até perder a chance imediata pelo título. E na minha visão, eu comentei para vocês que isso tem nome e sobrenome: Conor McGregor. Porque pensem comigo, qual é a lógica dele apostar tão alto dessa maneira se não tivesse um outro plano ainda maior em vista? Pois sabemos que no fundo o UFC não vai tirar o Islam de Abu Dhabi só porque o Charles não quer lutar lá. Então isso significa que se ele fosse ficar parado esperando para voltar, talvez tivesse que lutar apenas em 2024. Seria uma espera muito longa se já não tivesse algo programado, até porque se a gente olha o topo, a elite do peso leve, não tem nenhuma outra luta que faça sentido. Do top 5, se a gente olhar, é um passo atrás qualquer desafio que ele topar. Primeiro porque ele é o número 1 ali do ranking, segundo que ele já venceu todo mundo. Não teria mais o que fazer. É por isso que eles sabem que se fosse para abrir mão de uma disputa de título, teria que ser contra o Conor McGregor, porque aí sim faria todo sentido. Esportivamente, uma das maiores disputas, sem dúvida nenhuma, até em termos de audiência da história da organização, e financeiramente dispensa apresentações, milhões e milhões no bolso. Claro, vencendo, e ele seria bastante favorito, o Title Shot estaria garantido no próximo ano, sem a necessidade de lutar novamente do outro lado do mundo na casa do rival. Charles e a sua equipe nunca esconderam o desejo dessa luta, sempre falaram publicamente, só que para dois dançarem, o outro lado também tem que estar disposto, e até então não tínhamos grandes manifestações a respeito do lado do irlandês, meio que fugia do assunto, só que o jogo tá virando cada vez mais. Tô falando isso porque o Conor nos últimos dias deu uma entrevista muito bacana pro site da UOL e elogiou o Charles, falou que ficou impressionado pela maneira que ele venceu o Beneil Dariush e disse pela primeira vez publicamente que gostaria de enfrentar o brasileiro, que vê esse duelo acontecendo no futuro próximo. Se liga só, abre aspas. Fiquei muito impressionado com a performance na vitória por nocaute contra Beneil Dariush. Acho que ele é um grande lutador. Agora ele detém o recorde de mais finalizações na história do UFC, o que é um feito fenomenal. Eu gostaria de lutar contra outro brasileiro. Eu tive grandes lutas contra brasileiros no passado. Os brasileiros são lutadores fenomenais. Com certeza eu gostaria de enfrentar o Charles Oliveira em algum momento. Podemos ver isso acontecer, com certeza. Fecha aspas. Esse tipo de declaração é muito significativa, porque há um bom tempo não víamos o Conor desafiar alguém dessa maneira, nominalmente, ainda mais o Charles. Eu sinceramente não me lembro se isso já tinha acontecido. Me corrijam nos comentários se a minha memória estiver me enganando aqui, mas eu sempre lembro do Charles pedindo nas entrevistas, redes sociais, e o irlandês praticamente ignorando. Acontece que o McGregor não é bobo, essa postura não é do nada. Ele acompanhou o crescimento do Charles até virar essa estrela mundial. É de longe o atleta mais popular da categoria e o que também traria maior retorno para ele. Então não se enganem achando que só o Charles tem a ganhar com essa luta. O Conor também tem, e muito. É o cenário ideal para todos os lados, incluindo a organização. O maior empecilho, vocês sabem, eu já tratei aqui recentemente, seria a questão da usada. O McGregor não está no testes, no pool de testes da companhia, então oficialmente ele está impossibilitado de lutar nos próximos 6 meses, porque tem que ter pelo menos 2 testes limpos em 6 meses para você voltar a ser apto a competir, quando você está sendo regulamentado pela usada. Todos os atletas do UFC passam por isso, vocês já sabem. Só que também, por outro lado, é aquela velha história. O cara dá as cartas. Pode rolar aquela manobra nos bastidores. O próprio Dana White já admitiu isso, dizendo que não se importa com a usada e garantiu que veremos o McGregor atuando ainda em 2023. Moralmente falando, seria uma mancha muito grande para o nome da usada, para o UFC, para o Dana White. Seria algo que ficaria realmente feio, para a imagem, para o público, analisando até a questão da credibilidade. Só que sabemos, o dinheiro sempre tem a voz mais alta nesse tipo de situação, nesse tipo de negociação. Se eles decidirem baterem um pé que precisam do retorno do McGregor para ainda em 2023, isso vai acontecer. E aí, se o retorno vai ser contra o Charles, precisamos esperar. Mas essa história, os pontos dela estão se ligando cada vez mais. Primeiro, o Charles muda repentinamente de ideia. Um dia está falando que quer lutar em outubro, depois, vamos deixar para o final do ano, janeiro, dezembro,
que por coincidência ou não é justamente o timing que o McGregor pretende voltar. Aí agora aparece uma declaração dele falando que gostaria desse desafio, que elogia muito o Charles, que vê essa luta acontecendo no futuro próximo. Sei não, mas parece que essa brasa vai acabar virando fogo. Enfim, um vídeo mais rápido, direto ao ponto, pra gente abrir a semana aqui, sobre essa declaração importante do Conor McGregor, mostrando o desejo de enfrentar o Brazuca. O que vocês acham? Tá ganhando força cada vez mais? Será que essa disputa vai realmente sair do papel ou não? Isso é uma cortina de fumaça. O que vocês acham a respeito do futuro de Charles de McGregor? Será que essa luta vai ganhar vida? Mas esse episódio, de alguma maneira, fortalece para esse confronto sair do papel e se tornar real no UFC. Quem sabe no começo de 2024, final de 2023, quero saber o que vocês acham a respeito. É o melhor caminho a se seguir? Charles tem que, de fato, focar nessa luta do McGregor e depois pensar no campeão, seja ele o Islam Makhachev ou qualquer outro lutador que esteja com o cinturão em 2024? Qual a opinião de vocês? Coloque aqui embaixo, quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque ajuda demais. Se inscrever aqui no canal, já batemos a marca de 63 mil inscritos, então estou muito feliz. Conto com vocês para continuarmos aumentando esse número. Clica aqui na notificação, no sininho para receber, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. A semana vai ser muito cheia. Eu sempre trago 2 vídeos por dia, né? Hoje nessa segundona coloquei um só porque eu tive alguns imprevistos, mas os próximos dias serão bem cheios e eu conto sempre com a participação de todos vocês. Valeu!